Autoridade também. Esse aqui, para pais e filhos, todos esses estão no livro, tá? Quem adquiriu, estão no livro aí, bem, até mais detalhado do que a gente está conseguindo passar aqui. Mas a autoridade, para ser autoridade, a gente precisa ser especialista no que a gente vai fazer. Uma certa autoridade por conta de tudo que eu já estudei, que eu já escrevi, a titulação ajuda um pouco, não é? Porque cria uma autoridade para eu poder fazer. Os pastores têm autoridade validada pela igreja dele, os padres pelo Vaticano, percebe? Aí cria uma autoridade e as pessoas seguem essa autoridade, né? E para isso, nesses dois exemplos que eu dei, nos dois lados tem que ser especialista. Por exemplo, o pastor da Igreja Batista precisa estudar para poder ser validado pela igreja. Exatamente. O padre também, ele não é de graça. Cheguei lá, vou ser padre, não é verdade? E para ser professor também, essas titulações que tem mestrado e doutorado é para isso também, para validar uma certa autoridade, né? Então, depois que uma autoridade dá uma ordem, as pessoas que estão sob sua liderança param de pensar e reagem. Isso é que importa bastante para nós pais. Depois que você dá ordem para alguém que está abaixo da sua autoridade, elas param de pensar e começam a reagir conforme o que você falou. Nós temos no livro Crash histórias lá de pilotos de avião. O avião caiu porque o piloto deu uma ordem, uma sugestão para o copiloto que poderia evitar um acidente e pelo piloto dar essa sugestão, o copiloto parou de pensar. E ele poderia ter evitado o acidente em relatórios mesmo. Depois eu vou até ver se eu pego algum exemplo no livro para mostrar, mas quem tiver o livro Crash ou quiser ler depois vai ver esse exemplo lá. Do tão poderoso que é a autoridade. E às vezes a gente não sabe, por exemplo, por que algumas pessoas seguem numa seita e morre um monte de gente junto. Já viram essas seitas que vem o desastre? Puxa, olha, todo mundo se matou na seita. Por causa da autoridade. Criou autoridade, aí tudo que aquele líder fala, as pessoas seguem. Sem pensar. Olha que perigo que é. A liderança, ser líder, não é? A responsabilidade que é tudo isso. Então, e nós como pais também, que daí a gente é autoridade em relação aos nossos filhos. Vou dar um exemplo. Tem pai que, eu já até peguei pai querendo que eu trabalhasse uma filha de 12 anos, porque ela era muito inocente, e aí na escola as pessoas brigavam com ela e ela não reagia. E que ele queria que ela batesse nas outras pessoas que estavam provocando, né? Eu não acho a melhor opção, acho que tem que instruir, pedir ajuda nesse caso e tal, mas iniciar uma agressão, né? A gente vê tanta coisa que acontece também com quem revida uma situação dessa, eu não sei se é a melhor coisa, mas quando o pai chega e fala assim, ó, mete a mão, uma autoridade, você acha que o filho não vai fazer isso? Qual a probabilidade dele não fazer? Né? Então é muito sério isso. Ó, filho, não precisa estudar mesmo não. Quantas ordens, né? Fala e tal. Olha, separou, divorciou. Aí um que é autoridade fala em relação ao outro. Ó, não precisa respeitar não seu pai. Olha, percebe? A autoridade que a gente tem nos filhos é muito importante. Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente instrui o filho, porque vai entrar no modo automático aí, vai parar de pensar porque meu pai já disse que é assim. Já pensou? Quantos conceitos a gente está dando para o filho, fechando as possibilidades da vida dele, porque a gente, a autoridade, está já dizendo a resposta correta, entre aspas, né, para nós, correta, e fazendo com que ele pare de ouvir as outras opções. Faz sentido? Sim. Então temos que tomar bastante cuidado em relação a isso, com as nossas lideranças também, ouvir as nossas lideranças, a gente tem que lembrar que são formadas por humanos erram, a gente precisa pensar. Precisa raciocinar, precisa ensinar nossos filhos. Quando tem a autoridade lá do professor e seu filho diz assim, qual é o objetivo da aula? Incomoda a autoridade. Você vê, ela está tão acostumada a todo mundo não pensar, que quando um pensa, ó, seu filho está atrapalhando minha aula. Porque a autoridade não aceita. Mas nós temos que ensinar nossos filhos a isso, a questionar, não é? Então temos que tomar cuidado com titulação. Hoje em dia nós temos que tomar cuidado. Aqui é um exemplo de uma parte da minha titulação, que é a de doutorado, que cria autoridade. Por exemplo, na internet hoje, para você vender produto, para você dar curso, isso aqui é o que menos importa. Só importa se for assim, como no meu caso, a minha titulação é no que eu vendo. Aí é uma autoridade. Estou lá com a academia, produzindo e tal, isso faz algum sentido. Mas nós temos que tomar cuidado com as pessoas que se apresentam como doutores,
Teve uma história no Rio de Janeiro que a pessoa se apresentou como militar. Vocês viram essa história? Ficaram sabendo? Ele chegou a ser, se não me falha a memória, do Comando Geral do Rio de Janeiro. E ele não era nem policial, ele era. Não era, ele se apresentou com carteirinhas falsas, vindo de outro estado e tal. E o governador chegou a dar cargo alto para ele lá, e só depois de um tempo que descobriram que ele não tinha titulação nenhuma, ele não tinha autoridade nenhuma para estar ali. Ele deu treinamento para corporações, para você ter noção. E depois descobriu que ele não tinha nada. Quantas pessoas usando terno aí, saindo falando que é pastor, vem cá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quantas pessoas saindo por aí falando que é médico. Não é verdade? Então, esse gatilho da autoridade é fundamental a gente ficar atento, porque assim, é mesmo? Será que é mesmo? Né? Vai trabalhar com meu filho, né? Psicólogo, sei lá. Será que é mesmo? Será que está preparado mesmo? É muito importante a gente perceber. E ensinar para os nossos filhos, e lembrar que nós somos autoridades, e algumas coisas que a gente vai falar para os filhos pode entrar no modo automático. Lembre-se, aviões caíram já por conta disso. Porque piloto chegou e falou, opa, peraí, não está tudo certo, tal, e a pessoa, o piloto que era para fazer o papel dele, poderia ajudar e não ajudou, e depois ficou comprovado que poderia ter sido evitado. Né? Então, para construir autoridade, algumas pessoas falam algo negativo delas. Você acredita que ela é honesta por dizer aquilo, depois ela te manipula. Por exemplo, tem pessoas que chegam para nós e já começam falando algo negativo, pequeno. Fala assim, puxa, olha, na verdade, eu já fiz algo errado. Na minha adolescência eu roubei isso aqui na vendinha lá, mas quando eu era criança eu não entendia das coisas e tal, né? Aí o que você pensa? Puxa, ela é tão honesta que falou um deslize dela. Aí o que acontece com o gatilho? Eu posso confiar nela, porque ela foi honesta comigo, ela é honesta. E na verdade é uma estratégia para te enganar e também cometer alguma coisa errada. Isso acontece muito também. Quem está aí no meio sabe que isso funciona pra caramba. Eu era assim, agora eu não sou mais. Fui honesto com você, então pode confiar em mim. Né? Parecer forte cria autoridade. A vitimização não cria autoridade. É algo que nós temos que ensinar nossos filhos. Nós temos que ter a aparência de alguém forte. E se ficar se vitimizando, não vai dar aparência de ser forte. A escassez é aquele que eu falei para vocês, que quando a gente tem mais de um filho e a gente não tem tempo para os filhos, aí aumenta a competitividade entre eles. Pode aumentar as brigas entre irmãos quando a gente dá pouco tempo para eles. Porque daí o pouco tempo que tem, eles têm que disputar para ver com quem que vai ficar com esse tempo. Isso é um efeito. Então, só para ver, por que tem muitas pessoas que têm dificuldade de não atender o telefone? Você está num almoço em família, o telefone toca, a pessoa pega e atende. Já perceberam isso? Que é quase automático, as pessoas pegam e já atendem. Por quê? Porque elas têm o receio de perder a informação da ligação. Pode ser um cliente que eu vou perder. Então, eu preciso atender essa ligação. Então, olha quanta coisa a escassez faz. A escassez faz a gente comprar algo por impulso. Só tem esse carro aqui, se você não comprar, vai demorar 3 meses para chegar ao próximo. Aí a pessoa vai lá e compra o carro. Percebe? Mas para nós é legal entender isso, que quanto menos tempo a gente dá para os nossos filhos, maior a competição entre eles. A briga, vão começar a brigar para ver quem que ganha o tempo de atenção do pai ou da mãe. O que nós precisamos fazer então? Quanto menos tempo a gente tiver para pensar, mais por impulso a gente vai fazer, né? Que no caso, se relaciona a essa escassez. Eu penso assim, quando você não tem tempo de pensar... Sim, exatamente. Por isso que na internet tem as promoções relâmpago e tem aquele contador de tempo. Vocês já perceberam que quando a gente entra, sempre está nos segundos finais? Você entrou, tá lá, você tem 15 segundos para você fechar esse carrinho, senão você vai perder a oferta. É ou não é? A escassez para você fazer logo. E para os nossos filhos isso também. Se eu não tenho tempo, eu preciso disputar esse tempo. E aí cria uma rivalidade com o meu filho. A mesma coisa da loja da Apple. Abre com 100 mil unidades só, tem milhões querendo comprar, aí fica aquela correria. Nas Black Friday, vocês já viram alguma reportagem que entra todo mundo assim, um briga com o outro, um começa a puxar aqui, começa a puxar dali? É algo insano a gente olhando de fora, não faz? A gente fala assim, puxa, mas como que pode fazer isso? Escassez. Tem promoção, mas é pouco. Então, precisa comprar logo. Olha outra coisa interessante, proibir os filhos de fazer alguma coisa.
que elas já fazem há muito tempo, é o mesmo que levar escassez à liberdade das pessoas. Vamos supor, você deixa seu filho assistir televisão o quanto ele quer. Num dia, da hora para a noite, assim, do dia para a noite, você pega e fala assim, ó, a partir de amanhã você vai assistir só 1 hora de televisão. O que vai acontecer? Gatilho mental de escassez. Seu filho vai ficar muito revoltado. Muito revoltado. E você vai falar assim, não, é assim, aí vai brigar e tal, e não vai entender que essa revolta dele não é só por conta dele, é por conta de você tirar tudo de uma vez e promover a escassez ali. Outra coisa, no namoro. No namoro a gente briga para ficar perto da outra pessoa, né? A gente briga para que isso aconteça. Quando casa, acabou a escassez de tempo. Por que a gente briga? Porque não está toda hora junto com a namorada, com o namorado. Casou, está todo mundo junto. A impressão de que as coisas esfriaram. Não é que esfriou. É que o gatilho mental de escassez foi desligado. Olha quanta coisa aqui, né? Outra coisa de escassez, olha que engraçado, quando a gente está sozinho, não sei com vocês aconteceu isso no passado, mas quando a gente está sozinho, não aparece ninguém para querer namorar a gente. Quando a gente arruma alguém, aí chove de pretendentes. Já perceberam esse efeito? Por quê? Escassez. Olha, o Francis está disponível, a hora que eu quiser eu vou, entendeu? A hora que eu decidir eu vou lá e posso tentar a sorte. Francis arrumou alguém, aí opa, agora é escasso, agora eu preciso lutar para poder conseguir. Olha só que efeito doido, do dia a dia, hein? Do dia a dia isso. Então, a competição aumenta o desejo. Quando a gente proíbe, olha só um outro aqui para a gente já finalizar, tá? Quando a gente proíbe algo dos nossos filhos, para os nossos filhos, a gente pode criar escassez. Quando a gente fica falando assim, ó, não usa droga. Não usa droga. O tempo todo, ó, filho, não vai usar droga, você pode ativar um gatilho de escassez. E aumentar a curiosidade para se fazer. Olha só como que funciona esse negócio doido, cara, do cérebro, dos gatilhos. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa conscientizar, sim, obviamente, não é que nós vamos parar de falar, mas de todo um jeito que não fique essa escassez, né? Precisamos conscientizar, até usando a escassez, né? Falar assim, olha, pô, quantas pessoas entraram nessa vida e hoje não tem nada? Escassez. Perderam tudo. Escassez. Perderam família. Escassez. Na conscientização, na proibição, efeito contrário. Vai dar curiosidade de saber como é. Gastar o dinheiro no tratamento. Exatamente, gastar o dinheiro no tratamento. A pergunta, o que te impede, em vez da gente ficar brigando para o filho fazer as coisas, ou para o marido, esposa fazer as coisas, a gente aprender a trabalhar um pouco mais o cérebro, né? Com essa palavra, o que te impede de fazer. Geralmente, quando a gente, até para fechar a venda, ó, o que te impede de fechar o pedido comigo hoje? Essa frase, o que te impede, ela ativa um gatilho também, reforçando o medo de não ser suficiente, que daí o cérebro responde assim, nada me impede de fazer. E às vezes a pessoa toma a decisão de fazer mais rapidamente. Eu gosto bastante desse aí, no cheque aí do o que te impede de fazer. Testem para você ver, testem. Como funciona bastante. E aqui, para a gente revisar tudo isso, só tomar cuidado para não ser manipulado. Então, na hora de decidir alguma coisa, que é aquele momento que eu falei para vocês, que era do xadrez, lembra? Que é o que eu chamo de momento zugzwang. É um momento no xadrez em que você mexeu a sua pedra, o oponente mexeu a peça dele, só que agora você olha para o tabuleiro e você diz assim, qualquer peça que eu mexer agora, eu vou me prejudicar. Qualquer uma peça que eu mexer, eu vou me prejudicar no jogo. Esse é o que o pessoal chama no xadrez de momento zugzwang. Nos nossos relacionamentos, quando nós estamos principalmente em discussão, nós passamos por essas situações também. E aí eu chamo a atenção para vocês que no relacionamento, quando a gente está em atrito, existe um momento zugzwang. Se você conseguir identificar a próxima jogada sua que vai botar tudo a perder, ao contrário do xadrez que você precisa mexer a peça para o jogo continuar, você tem o poder de não mexer. Então, toda vez que eu estou num embate com alguém hoje em dia e eu percebo que, puxa, agora vai só piorar, é o momento zugzwang. Eu falo assim, eu estou no momento zugzwang, só que eu tenho nas minhas mãos agora o poder de não mexer a peça. E aí que eu falo assim para a Vânia às vezes, Vânia, vamos conversar amanhã? Você topa conversar mais tarde? Percebe? Isso pode salvar nossas vidas. O jogo do xadrez é um jogo estratégico. Os relacionamentos também são estratégicos. Então, para ajudar, toda vez que você for decidir, é importante perceber se você não está no modo automático. Precisa ver se você foi rejeitado e depois recuaram.
Precisa ver se fizeram algum favor para você, mesmo que você não solicitasse, você não pediram e agora pediram algo para você. Se fizeram uma concessão para você, né, e agora você está se sentindo na obrigação de retribuir. Se está sentindo um desconforto no estômago, a gente sente esse desconforto quando a gente está para decidir. Se está sentindo um incômodo no coração também. Se você se sente na obrigação de fazer algo porque disseram algo para você, porque você assumiu um compromisso. Precisa ver se é um compromisso mesmo que vale a pena você manter. Se você se equivocou, ok, rompe esse compromisso se for possível. Precisa ver se você conferiu as informações anteriores ao momento da decisão, se elas são verdadeiras ou não. Por exemplo, será que essa pessoa é médica mesmo que está dizendo isso para mim? Para eu tomar alguma coisa? Será que essa pessoa é realmente honesta? Ela expondo um pequeno defeitinho dela? Percebe? Ofereceram algo em desvantagem e agora recuaram para algo de extrema vantagem. Não era, poxa, eu ia gastar muito, agora estão me oferecendo algo menos, vou gastar menos. Fizeram um elogio a você e agora você precisa decidir algo antes da sua decisão. Olha quanta coisa dá para a gente pegar aí para treinar essa decisão. Alguém enfatizou ser igual a você e agora você precisa decidir? Poxa, eu sou dos seus e precisa decidir. Está incerto em relação ao assunto que precisa decidir? Por exemplo, você não tem tanta certeza, não conhece muito do assunto? Então, aguarda. Sente-se atraída pela semelhança do outro? Puxa, essa pessoa é muito bacana, queria ser igual a ela. Desconfie. Gostou de alguém e em poucos minutos vai decidir sobre algum pedido ou proposta sobre essa pessoa? Está prestes a dizer sim a um amigo? Cuidado. Está prestes a obedecer a alguém que se diz especialista? Tem certeza que é especialista? Tem prova disso? Vai decidir por algo que você acha que está pouco disponível? Estão me proibindo algo? E agora será que está proibindo mesmo ou só está despertando o interesse de eu ter? Estou competindo por algo que realmente preciso? Vai tomar uma decisão? Não está com preguiça de pensar? Olha essa que interessante. Nós decidimos errado também porque nós temos preguiça de raciocinar. Precisamos ensinar isso para os nossos filhos também. Estão me proibindo mesmo algo? Estou sob influência de compromissos, reciprocidade, pessoas semelhantes, sentimento de afeição ou amizade, ordens de autoridade ou escassez de informação? Tudo isso nós precisamos estar atentos. E aí assim, para a gente finalizar, de verdade, nós precisamos treinar isso, ver isso cada dia um pouquinho, sabe? Até acostumar. Depois fica no modo automático. Hoje em dia, eu sei quando estão aplicando o gatilho mental em mim. E às vezes eu me permito. Vou finalizar falando de uma experiência que eu tive numa loja aqui em Mogi das Cruzes, que eu gosto de comprar camisa e blazer. Esse blazer eu comprei lá, inclusive. Num ano, acho que foi no final do ano passado, fui lá para comprar uma camisa. E aí uma camisa, eu estava esperando gastar ali entre 90 e 120 reais só. E aí, estava lá escolhendo e tal, e os gatilhos mentais, eu percebia. E eu até falava para a Vânia, olha Vânia, gatilhinho mental e tal. Beleza, eu gastei lá mais de 1.100 reais. Mais de 1.100 reais. Gatilhos bons, eu conscientemente, mas o inconsciente, compra uma vez só. E a Vânia me ajudando, porque daí o gatilho serve nela também. E aí a Vânia me incentivando também. Francis, você precisa, é pro seu trabalho, você quase não compra nada para você, não sei o que lá. Percebe? Aí você merece, foi tanto estímulo que eu sabia dos gatilhos. Olha só, vou finalizar, vocês vão perceber a força dos gatilhos. Você merece ficar com dor de cabeça depois. Não, até estava numa época que dava para fazer e tal. Eu só acho que não precisava mesmo tudo que eu levei. Alguma coisa sim, justificaria, mas não tudo. Mas era tanto gatilho, eu conscientemente sabendo, mas o inconsciente me proibia de dizer assim, não vou levar. É uma força grande quando é bem feito. Aí beleza, gastei meus 1.000 e tantinho lá, aí eu cheguei pro dono da loja e falei, passa meu cartão aqui, ó. Aí ele vai parcelar? Não, passa tudo aí que eu não quero saber de contas. Beleza, só que é o seguinte, eu estou te falando, você pode ter certeza, menos de um ano eu não entro na sua loja de novo. Porque eu sei o que vocês fizeram aqui, entendeu? Vocês têm as suas táticas, eu conheço, porque eu trabalho com meus clientes isso, e funcionou, estou comprando bem, não estou arrependido, triste, mas você pode se preparar. Eu não compro mais nada na sua loja até um ano. Daqui a um ano eu volto. Aí a gente conversa. Beleza, passei o cartão, ele tá bom, Francis, não tem problema não, pegou as sacolas e tal, fui saindo, a Vânia olhou um negócio. Não é a blusa não, mas eu vim com uma blusa cinza. Eu já estava indo embora, a Vânia pegou e falou assim, Francis, você não tem nenhuma blusa
para usar assim, ó, mais fresquinha e não tão quente. Aí eu olhei para a cara dela assim e falei assim, ela já entendeu, falou, não, mas eu tô falando porque você não tem mesmo. Você não tem, precisa ter. Aí eu só fiz assim, ó, pro cara, tá, passa a blusa também. Aí o cara falou assim, 1 ano, hein? 1 ano depois você voltaria, né? Percebe? Então, gente, nós precisamos ver, porque é assim, ó, para quem adquiriu o livro, eu gostaria assim, leiam essa parte dos gatilhos, porque aqui eu dou muito mais detalhe. Imagina, né, falar de gatilho tudo, ó, afeição, ó, só de gatilho mental para você ter noção, ó. Tá daqui, ó quanta coisa de gatilho mental, ó. Praticamente metade do livro eu falo de gatilhos mentais, ó. Aplicado a família e filhos esse aqui, tudo aplicado a família e filhos. Então, eu deixo para você que está me vendo nessa aula também, um aprofundamento com o livro. Então, se você está vendo a aula, você vai ter link aqui embaixo para você adquirir o livro. Vocês, quem não adquiriu e quiser, depois é só falar com a gente, né, para ver o poder que é esse negócio do gatilho mental. Fez sentido para vocês? Valeu a pena? Posso encerrar nosso curso? Alguém quer fazer algum comentário? Os comentários vocês podem fazer lá no YouTube. Aliás, eu quero pedir até um favor para vocês, puderem entrar no Facebook meu, vocês vão digitar lá Francis Nunes, eu ponho no grupo, e eu gostaria que vocês entrassem na minha página, não é no meu perfil, na página da empresa, tem um lugar lá que é para fazer avaliação, vocês já viram? Vocês escolhem umas estrelinhas, de 1 a 5 estrelas, e vocês colocam lá o que vocês acharam. É muito importante para o meu trabalho se vocês entrarem lá e deixarem o feedback desse curso que vocês fizeram. É muito importante, porque daí o Facebook entrega mais as nossas publicações e outras pessoas vêm sobre esse trabalho, ficam conhecendo esse trabalho. Posso contar com vocês? Entra lá, coloca a avaliação lá, as estrelinhas e faz o comentário disso aqui. E aí lá também vocês podem, no YouTube mesmo, fazer perguntas sobre os gatilhos, se ficar mais alguma dúvida. Então tá bom, espero que você tenha gostado do curso até aqui. Veja o próximo vídeo que eu vou colocar, o curso está acabando agora, mas eu vou colocar mais um vídeo aqui falando com você sobre um outro assunto que é muito importante para você. Vai ser um vídeo aí de 2 minutinhos, espero que você veja para dar continuidade nesse trabalho aqui, tá bom? Beleza? Foco na ação, fé no resultado, nos vemos por aí. Lembre-se, você é responsável por seu sucesso. Tchau!